Vamos ao texto, então, e agora nós temos um pouquinho de tempo, menos tempo. O texto sagrado diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O texto de Mateus, o capítulo 24, nós bem sabemos, fala dos sinais da volta de Jesus, que haveria guerras, fomes, pestes, pandemias, terremotos, enchentes, incêndios, todos os sinais da volta de Jesus. No mundo religioso, haveria falsos profetas, falsos cristos, pessoas deturpando a palavra de Deus, pessoas líderes religiosos que deveriam preservar a verdade da palavra de Deus, já se opondo a ela, dizendo que a gente precisa modernizar a Bíblia, precisa modernizar a palavra de Deus. Bom, a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus é imutável, não tem como tirar ou acrescentar. Aliás, o próprio Deus, ali orientando João, lá no finalzinho do Apocalipse, disse: alguém que acrescentar alguma coisa a estas palavras, então lhe será acrescentado os flagelos das 7 últimas pragas. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra de Deus, dizendo: ah, não, isso daqui era para aquela época, isso aqui não precisa mais, se alguém tirar alguma coisa, então certamente esse alguém também lhe será tirado o direito à árvore da vida, ou seja, se acrescentar os 7 flagelos, se tirar, teu nome sai do livro da vida. Então a gente precisa preservar a palavra de Deus. E aí Jesus diz aqui agora, qual é o sinal do fim? E então, Jesus diz aqui, quando o evangelho, quando este evangelho for pregado a toda a criatura, a todo mundo, para testemunho de todas as pessoas, então virá o fim. Eu gostaria de mencionar 2 lindas histórias da palavra de Deus, para a gente compreender melhor. Antes de introduzir a história, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem feito o que pelo reino de Deus? O que é que você tem feito para disseminar estas verdades, para que o Senhor Jesus possa voltar? O que falta, além de alguns detalhes da profecia, não é? Decreto dominical, a angústia das nações já está acontecendo, mas o evangelho vai ser pregado, o derramamento da chuva serôdia para os pregadores da palavra de Deus. Para você está prometido a chuva serôdia, que é o derramamento pleno do Espírito Santo, o alto clamor, não é? Onde a pregação será pregada com tanta ênfase que o mundo será iluminado pela palavra de Deus. Esses detalhes estão faltando acontecer, mas quando este evangelho do reino for pregado, disse Jesus, então virá o fim. Virá o fim do quê? Virá o fim dessa miséria, virá o fim do pecado, virá o fim das injustiças, da dor, do sofrimento, da morte. Ontem estava falando do amigo que o pai não suportou a Covid e faleceu ontem à tarde. Quando terminamos a mensagem aqui, minha esposa disse, olha, a professora lá do Alphaville também acaba de morrer. Olha só, gente muito próxima, que a gente convive. Estas coisas precisam ter um ponto final, mas o evangelho do reino precisa ser pregado. Então, a primeira história a gente encontra no livro de Marcos, no evangelho de Marcos, no capítulo 5. Não vou ler o texto, mas eu vou mencionar a história. A história daquele endemoniado de Gadara, que arrepiava todo mundo, que assustava todas as pessoas. As pessoas, quando tinham que passar por aquele local, ou elas passavam em bandos, né, multidão de gente, mas ninguém tinha coragem de passar sozinho, porque ele assustava, ele avançava. E quando Jesus chega até ele e pergunta qual é o teu nome, a resposta é legião, porque somos muitos. Muitos demônios usando esta pessoa aqui, São Marcos capítulo 5. E aí Jesus expulsa os demônios. Depois de expulsar os demônios, então Jesus vai entrar na cidade para abençoar a cidade de Gadara, ou Genezaré, mas as pessoas perceberam o seguinte, que os demônios que saíram
do homem foram para os porcos, e os porcos subiram a ladeira e se precipitaram morro abaixo. Então, mais de 2.000 porcos foram mortos, e o prejuízo financeiro para aquela comunidade foi grande. E aí eles pesaram na balança o homem liberto e os porcos, o fato de a gente perder com a morte desses porcos, aí o prejuízo financeiro, e eles tomaram a decisão, não, esse Jesus não pode entrar na nossa cidade, não. E, sabe, expulsaram Jesus, não, você não vai entrar aqui, não. Ao invés de olharem para o homem restaurado, eles olharam para os porcos que foram mortos. E Jesus, o que você faria se você fosse Jesus? Você diria, tá ok, vocês não querem me receber? Tá bom. Então eu vou embora, nunca mais eu venho, vocês serão amaldiçoados. Qual foi a reação de Jesus? Jesus, ele respeita nossas decisões. Se você abrir o seu coração para Jesus hoje, ele entra e faz uma maravilha na sua vida. Mas se você continuar insistindo em deixar a porta fechada, ele vai continuar do lado de fora. Eu só te dou uma orientação. Nosso coração nunca fica vazio. Se Jesus ainda está do lado de fora, quem é que está dentro do nosso coração? Você não se assusta? Você não se arrepia de, opa, eu preciso abrir rapidamente o meu coração para que Jesus possa entrar? Mas ele respeita, Jesus respeita. A população disse para Jesus, vai embora, a gente não quer você aqui, você só trouxe prejuízo para a gente. Pois é, a partir daquele dia, eles podiam passar e andar por aquele caminho, por aquele trajeto, e este homem não assustava mais, mas eles não valorizaram isso. Bom, quando Jesus chega no barco, o homem restaurado, ele diz assim, Jesus, quero ir contigo, me deixa ir contigo, eu posso testemunhar, o Senhor prega, eu conto o meu testemunho, eu quero estar com o Senhor o tempo todo. E aí, então, Jesus disse assim, não, vamos fazer diferente. Ao invés de você ir comigo, você volta para a cidade, para a tua casa. Eu não tive acesso ao coração deles, mas você vai ter. Fale do que Deus fez na tua vida, testemunhe para eles, queridos. Olha o amor de Jesus. Acaba de ser expulso, rejeitado, mas ele ainda está preocupado com as pessoas que ali estão. E aí, então, ele pega e diz para o homem, vai para eles e conta a tua história. Ao você contar a tua história, Deus irá fazer maravilhas. E o homem aceitou, voltou para a cidade e começou a contar a sua história. Quem eu era, e vocês, eu imagino ele dizendo para as pessoas, vocês sabem como eu era. Eu nem tinha consciência mais do que eu fazia, tantos demônios dentro de mim. Mas agora o Senhor Jesus me libertou. E ele contava a sua história. Queridos, deixa eu contar outra história, você encontra ela em São João capítulo 4. São João capítulo 4. É a história da mulher samaritana. Quais eram as qualidades, qual era o julgamento da cidade com relação a esta mulher? Primeiro, que ela não era de boa índole, porque ela já havia casado 5 vezes, ela esperava o sol chegar a pino, meio-dia, o horário mais crítico do calor, para ir buscar água junto ao poço de Jacó. As pessoas não davam crédito ao que esta mulher falava ou vivia. Qualquer mãe cujo filho falasse no nome desta mulher, é como se a mãe hoje, né, dissesse assim, bate na sua boca, filho, não quero que você tenha nenhum relacionamento com essa mulher, nem amizade. Olha a moral desta mulher samaritana. Mas ela se encontra com Jesus e você conhece a história. Ah, se eu dera a água que eu tenho para você, você jamais teria sede. E a mulher começa a perceber que Jesus, um judeu, ele é um homem diferenciado. Depois ela percebe que ele não é só uma pessoa diferenciada, ele é um profeta. Quando ele diz assim, sim, você não é casada, porque você já teve 5 maridos e agora com quem você está não é o seu marido. Mas Jesus não disse isso dizendo para ela, olha que vergonha, onde já se viu, você é uma pessoa vil. Não.
Jesus apenas com amor está conquistando o coração desta mulher. E finalmente ela acredita que Jesus é o Messias. Sabe qual é o resultado das duas histórias? Vou começar pela mulher samaritana. Ela entra na cidade, ela pede para Jesus, Jesus, espera aqui. E quando ela entra na cidade, ela começa a gritar, dizendo, eu encontrei o Messias, ele está ali no poço de Jacó, eu encontrei. Agora, raciocine comigo, que moral ela tinha para, com autoridade, falar, venham ver o Messias? Era para a maioria das pessoas dizer, coitada, tá, além do jeito dela, do estilo de vida dela, ainda está ficando louca, agora está gritando que achou o Messias. Meus queridos, a população inteira ouviu aquela mulher e eles saíram da cidade e foram até o poço de Jacó para ouvir Jesus falar, para Jesus continuar falando das boas novas do reino de Deus. Meus queridos, você tem feito para o reino de Deus? Não importa o tamanho do nosso pecado, o Senhor Jesus nos alcança. E quando ele nos alcança, ele nos transforma e nos dá autoridade para que possamos pregar. Quando eu digo autoridade, não é você chegar e falar, você escute o que eu tenho que te falar, porque quem manda aqui sou eu sou autoridade. Não, não. Você vai falar de maneira amorosa, misericordiosa, sabe, querendo restaurar vidas. Era exatamente a reação desta mulher. Ela dizia, venham ver, eu encontrei, o Messias está ali no poço. E a população inteira, leia o texto depois, a população inteira saiu para ver a Jesus. Vamos voltar para a história do endemoniado restaurado. Agora não é mais um endemoniado, agora é um homem de bem, restaurado para a sua família, restaurado para a sociedade. Aí sim eu te convido a abrir a palavra de Deus no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. E olha o resultado deste homem contar a sua história. O resultado deste homem agora restaurado por Deus, recebendo sabedoria e autoridade para falar às pessoas. Jesus voltou àquela cidade, capítulo 6 do Evangelho de Marcos, verso 53. Jesus voltou. Lembra como Jesus saiu? Jesus saiu escorraçado. O povo, vai embora, vai embora. Você deu prejuízo para a gente. Agora veja como Jesus retorna ali, passado algum tempo. Verso 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, aquela terra que ele fora escorraçado. Onde então aportar? Imagina Jesus, você não se toca, você não é bem-vindo aqui. Não era para Jesus falar assim, deixa quieto, né? Não, Jesus volta. Agora ele desce do barquinho. Olha a reação da população, não é de uma, duas, três pessoas, não. Nem de 100 pessoas. Olha a população inteira. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Opa, reconheceu Jesus? E percorrendo toda aquela região, Jesus percorrendo toda aquela região, as pessoas traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Aonde Jesus está? Jesus está a 3 quilômetros daqui. Eu preciso levar o meu pai que está enfermo. Eu preciso levar o meu filho. Eu tenho um amigo enfermo. Eu preciso levar. E levavam para onde Jesus estava. Onde quer que Jesus entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E olha o que o evangelista diz. E quantos a tocavam, apenas tocar no manto de Jesus, saíam curados. Olha que coisa. Você está vendo o resultado de você dar um pontapé inicial, de você começar a ser usado por Deus no seu reino? Qual é o resultado a que se pode chegar? Este homem, despretensiosamente, ele não sabia que Jesus iria voltar. Ele não sabia a extensão do seu testemunho, como seria. Mas olha o resultado.
Quando você prega a palavra para alguém, e este alguém toma a decisão do lado do reino de Deus, este outro pode se tornar um pregador do evangelho, e milhares de decisões serem tomadas por intermédio desta pessoa. Você compreende o que eu estou dizendo? Você prega o evangelho para um parente seu. Esse teu parente conhece a Jesus, toma decisão, se torna um pregador da palavra, de repente se torna um pastor e vai pregar o evangelho, ou então um evangelista leigo, sem, sabe, sem pretensão nenhuma de atrair multidões, mas o evangelho vai alcançando vidas e vai alcançando, isto vai se multiplicando. Me lembro quando o pastor Ivan Saraiva esteve numa das cidades ali, perto de Fernandópolis, aliás, em Araçatuba. Ele disse assim, eu era pastor na cidade de Birigui, ele disse assim, um dia o evangelho alcançou meu avô. Meu avô, sim, se tornou adventista, e ele passou, então, a orientar os filhos, e os filhos foram crescendo na igreja. Então, eu agora me tornei pastor, e agora sou orador do programa Voz da Profecia, e do programa Está Escrito. Olha quantas pessoas estão sendo alcançadas. Meu avô jamais imaginaria que isso aconteceria. É o que eu estou querendo te dizer. É o que eu estou querendo te dizer. Qual é o alcance que isso pode dar? A gente não consegue medir a obra do Espírito Santo. É só ler o livro de Atos. E Atos dos Apóstolos, né, deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Veja lá os milagres que acontecem. Pedro, ao pregar, termina o sermão, ok? Então, Pedro, o que a gente tem que fazer? E aí Pedro diz, arrependam-se dos vossos pecados e sejam batizados. E aí as pessoas, não, então sim, vamos nos arrepender. E 3.000 pessoas foram batizadas num só dia. Você compreende isso? Ao Jesus voltar para aquela cidade, as pessoas não tinham tempo de esperar a atenção de Jesus, não tinham tempo de esperarem a atenção de Jesus. Então, eles oravam, Senhor, pelo menos tocando nas suas vestes, quem tocava nas vestes de Jesus era curado. O que você tem feito para o reino de Deus? O que é que você tem feito, meu querido? Nós temos muitas ferramentas, muitas. Nunca a gente vai poder dizer, eu não sabia como fazer. Primeiro, você tem a tua história. Qual é a tua história? Conte a tua história para as pessoas, testemunhem da tua vida. Segundo, abra a palavra de Deus, sabe? Fale sobre Deus, fale sobre Jesus, fale sobre a lei de Deus, mas sempre com amor, com misericórdia. Fala sobre a preparação que devemos ter para o encontro com o Senhor Jesus. Fale do que você sabe. Mas se você precisar de algum manual para que você veja quais são os textos bíblicos, você tem à disposição milhares, muitos. Há um dispositivo hoje que a gente chama de robô esperança. Você quer dar um estudo bíblico para um colega? Então você entra no grupo, que é um grupo de 3 pessoas. Você, o robô e a pessoa que você quer dar o estudo. Você convida um amigo. Você quer estudar a Bíblia? E o teu amigo diz, quero, não tem problema, eu estudo a Bíblia. Você coloca os 3, então, nesse grupo, sabe, tem o link, é tudo muito fácil. Aí você coloca o teu amigo, pronto, ele já começa a estudar a Bíblia ali, com o robô, perguntas, respostas, e se o teu amigo tiver alguma dúvida, ele vai te perguntar. E se você não souber responder, quantos irmãos na igreja que sabem muitas respostas, consulte um líder da igreja, um irmão que está acostumado a dar estudos bíblicos. Olha quanta ferramenta Deus coloca em nossas mãos. Nós temos um dever. Nós não fomos chamados para a igreja adventista para sermos membros de uma igreja, usufruirmos das mensagens, das pregações, das canções, das orações, do convívio. Não, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sairmos da igreja, alimentados e alimentarmos outras pessoas. A igreja, ela é muito útil fora das portas, porque é lá que pregamos o evangelho e alcançamos as pessoas. Por isso, meus queridos,
que Deus possa te abençoar. Quero fazer um apelo. Se envolva na missão, se envolva no trabalho. Estamos em plena Semana Santa, hoje à noite, ainda temos programação, amanhã à noite teremos também. A partir do próximo domingo, nós começamos uma série chamada Eu Acredito, todos os domingos. Se envolva, convide pessoas. Quantos testemunhos a gente viu? Uns 3 testemunhos nesta semana de pessoas que simplesmente receberam um convite e aceitaram o convite de estudar a Bíblia ou de ir à igreja. Não fique parado, não seja ocioso, trabalhe em função do reino de Deus. Este homem aqui, o ex-endemoniado, um grande ganhador de almas, a mulher samaritana completamente desacreditada pela sua família, inclusive, pela sua comunidade, foi de uma autoridade do reino de Deus para conquistar samaritanos para ouvirem Jesus, o judeu, o grande líder, pregando sobre o reino de Deus. Quero concluir colocando este hino a um dever. Medite neste hino e, mais do que isso, se proponha no seu coração: eu quero fazer algo pelo reino de Deus. Eu quero ter a alegria de ver pessoas tomando decisões para o reino de Deus. Enquanto o quarteto Cânticos entoa este louvor, que nós possamos orar e nos entregar nas mãos de Deus. Em seguida, voltarei para orarmos e nos despedirmos. Deus nos chama para a obra. Quem irá trabalhar a um dever? À nossa frente, o Evangelho anunciar. Muitos homens do passado batalharam sem temor, incansáveis, destemidos na seara do Senhor. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar, revestidos do poder de Cristo. A igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar.
Muito bem. Que mensagem poderosa, que mensagem maravilhosa. Nós temos o dever de levar este evangelho a todas as pessoas. Deus seja louvado, porque passamos estes bons momentos. Nós iremos orar. Em seguida, então, nós iremos encerrar a transmissão pelo YouTube. E aí a gente fica 2 minutinhos ali com o microfone aberto para quem quiser se despedir, conversar no Zoom. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós entendemos que temos uma missão. Todos aqueles que se empenharam em pregar a tua palavra, em levar o teu evangelho, em conduzir as boas novas de salvação, obtiveram resultados surpreendentes. E por isso, nesta hora, bondoso Deus, nós nos colocamos em tuas mãos. Ouvimos a tua palavra, ouvimos o apelo com esta mensagem maravilhosa de que temos um dever. Se somos embaixadores do teu reino, devemos representar bem o teu reino. Devemos mostrar o teu reino para as pessoas que não têm noção, que não sabem do teu amor, da tua misericórdia. Por isso, usa-nos. E as decisões que foram tomadas nesta manhã, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do teu nome. São as bênçãos que te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, um feliz